Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. A paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com cada um de nós, comigo que vou anunciar a palavra, com vocês que vão ouvir e colocar em prática, né? Que possamos estar atentos àquilo, tudo aquilo que Deus tem a falar no nosso coração nessa noite. Amém? Meu nome é Cláudia. Sirvo ao Senhor no grupo de oração Jesus Chama Viva, na comunidade Imaculada Conceição, na Vila São Luís, em Duque de Caxias. E é uma alegria, mais uma vez, poder anunciar a palavra do Senhor, mais uma vez, junto com vocês, escutar e compreender aquilo que Deus tem para nós, porque Ele sempre tem algo para nós e sempre é algo de muito bom. Por isso, nós já louvamos e bendizemos ao Senhor por mais uma terça-feira, por mais uma pregação, por mais uma vez que Ele se inclina até nós para nos falar do seu amor, para nos corrigir, para nos orientar. Bendito e louvado seja o nosso Deus que criou a mim, que criou a você. Bendito seja. Eu queria te convidar agora, num breve instante, fazermos uma pequena oração, pedindo que o Espírito Santo esteja sobre nós, nos guardando, nos protegendo, nos dando total entendimento daquilo que Deus tem para nós essa noite. Espírito Santo, nós nos consagramos a Ti, consagramos os nossos pensamentos, consagramos o nosso coração e te pedimos que a Tua unção esteja sobre nós e que tudo aquilo que aqui será falado, tudo que Deus falará ao nosso coração através dessa pregação, possa gerar frutos de conversão, possa gerar frutos de santidade. Tudo isso nós te pedimos também pela intercessão de Maria e de São Miguel Arcanjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu convido você a pegar a palavra de Deus e abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 1. Lucas 13, versículo 1. Na minha Bíblia, que é a tradução Ave Maria, o título, dessa passagem, desse trecho, está assim: As desgraças nem sempre são castigos. Então, isso já fica como uma afirmação para nós. As desgraças, as doenças, o desemprego, nem sempre são castigos. E começa assim a palavra de Deus. Neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: Pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por terem sido tratados deste modo? Não, eu vos digo. Mas, se vós não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo. Mas, se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Disse-lhes também esta comparação: Um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto, não achou. Disse ao viticultor: Eis que 3 anos que venho procurando fruto nesta figueira, e não acho. Corta, que ela está ocupando inutilmente o terreno. Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, e eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez, depois disso, dê frutos. Caso contrário, mandarás cortá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E na partilha, que o Senhor propõe para nós hoje, a gente pode começar nesse primeiro trecho que vai do versículo 1 ao versículo 5, onde algumas pessoas vêm contar para Jesus o que tinha acontecido a uns galileus. Só para a gente entender a diferença, quem nascia na Galileia, os galileus, eram judeus também, mas eles eram judeus chamados gentios, porque eles não criam
né? Eles eram um povo mais rebelde, um povo mais afastado. Então, os judeus que moravam em Jerusalém e nas cidades em torno de Jerusalém tratavam eles com uma certa discriminação. Então, quando eles vêm falar para Jesus o que tinha acontecido com esses galileus, né, eles disseram como se eles tivessem sido castigados. Por isso que Pilatos mandou matar todos eles. E eles, né, quem ficou sabendo dessa notícia, dessa desgraça, desse homicídio, né, foram lá contar para Jesus. E Jesus fala: vocês acham que eles que morreram são mais pecadores do que vocês? Ainda deu um outro exemplo dos judeus que eram de Jerusalém, né? Que era se a gente quiser comparar, né? Eles se consideravam judeus mais tops, porque moravam próximo ao templo, próximo de Jerusalém. Tinha essa divisão, né? E Jesus, além dessa questão dos galileus, né? Ele coloca também os próprios judeus de Jerusalém, que há um tempo atrás a torre de Siloé tinha caído de cima deles. E Jesus mais uma vez pergunta: vocês acham que que a torre caiu em cima, são mais pecadores do que vocês? E Jesus disse por 2 vezes: não. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Quando a palavra coloca vocês vão perecer da mesma forma, não significa que todos os galileus vão ser sacrificados por Pilatos ou que alguma torre vai cair na cabeça de alguém, né? Mas a questão do perecer é a morte espiritual, a morte da vida em Deus. A vida de Deus é em nós. Essa é a pior morte. Não é a morte física, né? A morte física é uma passagem, a morte física é um encontro definitivo com Deus. Então, na verdade, a gente nem deveria encarar a morte da forma como a gente encara. A gente ainda precisa trabalhar muito isso no nosso coração. A pior morte é a morte da vida de Deus em nós, do projeto de Deus em nós, daquilo que nós deixamos de fazer, dos mandamentos que nós deixamos de cumprir. Então, essa é a pior morte que Jesus estava se referindo aqui. Jesus já estava no meio deles há um tempo, caminhando, ensinando, pregando, curando, libertando, ensinando certo. E mesmo assim, as pessoas não se convertiam. Mesmo assim, Jesus era tido apenas por alguns como um curandeiro, alguém que cura, que liberta, mas aquilo que ele fala eu não quero seguir porque exige renúncia. Seguir Jesus sempre vai exigir renúncia da nossa parte. Essa é a grande questão de que muitos não seguem, né? Como a gente pode relembrar naquela passagem da casa sobre a rocha e na casa sobre a areia, né? A palavra diz em Mateus 7, os 2 tipos de pessoas, quem constrói a casa na areia e quem constrói a casa na rocha. Os 2 escutam, mas só quem constrói a casa na rocha é que põe em prática aquilo que escuta. Então não basta apenas escutar a Deus, não basta apenas conhecer a Bíblia de cabo a rabo, não basta apenas conhecer todos os mistérios do terço, se não há uma mudança real de vida. Cláudia, vou ser santa da noite para o dia? Não. A nossa santidade, a nossa luta pela santidade é todos os dias um pouquinho até o último respiro das nossas vidas. Só que nós não sabemos quando vai ser esse último suspiro, né? Então é preciso que a gente lute, que a gente cresça diariamente, que o nosso homem interior, que a nossa mulher interior cresça. Que Deus cresça dentro de nós e o pecado diminua, né? A proporção muitas vezes está errada. O pecado está muito grande e a presença de Deus está muito pequena dentro de nós. E a gente precisa virar essa chave, trocar essa proporção. Mais de Deus e menos do pecado. Mais de Deus e menos de mim, que sou pecadora. Para que a gente realmente possa ter uma caminhada concreta na presença de Deus, né? Que a gente não viva de aparência. Eu pareço que sou muito santa, eu pareço que sou muito certinha, porque eu vou à igreja, porque eu vou à missa todo domingo, porque eu ia para o grupo de oração toda terça-feira e agora eu escuto a pregação toda terça-feira que o pessoal posta, eu rezo o terço, eu vejo canção nova, né? E a gente vai colocando pontos de tudo que a gente faz, né? Porque a gente é muito santa, a gente busca muita perfeição, né? Mas na hora exata da renúncia, na hora de perdoar quem a gente precisa perdoar, na hora de ser honesto nas vírgulas, nos mínimos detalhes, muitos falham, né? Então é preciso deixar de viver de aparência. E por que eu estou falando da questão da aparência? Porque na continuação dessa leitura, né, a gente vai pegar agora do 6 até o 9, que Jesus fala da figueira estéril. Né? Para montar essa pregação, eu fiz um pequeno estudo sobre a árvore, né? A figueira, aquela que dá figo. E a figueira, ela tem uma característica diferente da maioria das árvores frutíferas, né?
o processo dela, para até que chegue o fruto, né, o figo, ela fica pelada, sem folha nenhuma, só os galhos. Quem não conhece acha até que ela morreu, né? E ela fica um tempão assim. Depois começam a aparecer as primeiras flores, não são as folhas, são as flores da figueira, começam a aparecer. Ainda não tem fruto. Ela começa a ficar muito bonita, mas sem fruto. Logo depois desse tempo da floração, começam a nascer os primeiros frutinhos, né? E começar a se desenvolver os primeiros figos. E só depois é que ela se enche de folha. Jesus sempre ele usa duas passagens que relatam a figueira estéril e a figueira que ele mesmo amaldiçoa, né? Que está lá em Mateus. Depois, se vocês quiserem pegar para comparar. E né, nessa passagem aqui, o dono da vinha, né, diz assim: disse-lhe também esta comparação: o homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto, não achou. Se ele plantou um figo, uma figueira, um pé de figo ali, provavelmente por ele ser um agricultor, ele sabia qual era o tempo de fruto, né? Porque se eu vou buscar um figo no tempo da floração, eu não vou achar. Se eu for buscar um figo assim que eles estão brotando, vai ser um fruto ruim, azedo, amargo. O figo é um fruto gostoso, doce, né? E também, dependendo, depois que ela tá cheia de folhagem, se demorar demais, o figo também já não tá prestando muito. Então, tem o tempo certo, né? Ele dá o figo, ele é bom no tempo certo. Então, aquele homem, a palavra diz que ele já há 3 anos ele ia nesse período que ela deveria estar com o fruto e ela não estava. E ele fala para quem cuida: corta, porque ela está inutilizando o terreno. Ela era uma figueira plantada no meio da vinha. Uma característica diferente entre essas duas plantações, a vinha, que é a videira, que gera uva, né? O tempo dela para dar uma uva depois de plantada é de 3 a 5 anos. A videira demora muito para dar um fruto. O figo não. A plantação de figo é no máximo 1 ano a gente já está colhendo figo. Então há uma diferença muito grande de tempo entre a videira e a figueira, né? Então ele plantou no meio dessa videira, dessa vinha, um pé de figo. Então ele queria frutos rápidos. E ele, por 3 anos consecutivos, foi lá buscar e não achava. Para ele ir até essa figueira, né? Eu estava fazendo um estudo em relação a essa questão da figueira, né? Do tempo certo de fazer a colheita, né? Do fruto. Para ele ter ido lá, com certeza ela estava frondosa com folhagem nova, que diz, né? Marca ali de que o fruto está pronto para ser colhido, para ser consumido. E ele foi lá e não achou. Quer dizer, ela parecia ter fruto, mas não tinha. Ela parecia ser fértil, mas não era. E quando ele manda cortar, o viticultor fala para ele: Senhor, deixa ainda mais 1 ano, que eu vou cavar ao redor e vou colocar adubo sobre ela. Provavelmente ela vai dar fruto. Se ela não der, a gente corta. Né? E a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, para a nossa vida. Por que Jesus usou essa parábola da vinha, né? Essa parábola da figueira? Porque é preciso que a gente olhe para dentro de nós e reconheça quais são os frutos que eu tenho dado. Se eu tenho dado fruto e quais são os frutos que eu tenho dado. Esse é o grande estalo para a gente nessa pregação. A gente ter a coragem de olhar para dentro da gente mesmo, nesse tempo doido que a gente está vivendo agora de pandemia. Que tipo de fruto que eu estou dando dentro da minha casa, dentro da minha família, onde eu ando, no meu trabalho? Que tipo de fruto? Que tipo de árvore eu sou? Aquela que aparenta santidade? Que tipo de cristã? Né? Eu me questiono também, é lógico, a gente precisa se questionar o tempo inteiro. Né? A Cláudia parece que é uma pessoa muito boazinha, muito certinha, muito santinha. E não é isso. Há uma luta diária e há quedas diárias também. Há algumas vitórias sobre nós mesmos, sim, porque o Espírito Santo vem em nosso socorro. Mas quanto mais espaço a gente dá para Deus agir, quanto mais a terra do nosso coração é cavada, é adubada, porque isso também é uma característica da figueira, né? Quanto mais o adubo for colocado mais perto da raiz, nas profundezas da raiz, né? Maior chance dela dar fruto, dela reviver.
Então é preciso que a gente vá cavando, que a gente vá buscando essa intimidade profunda com Deus. Senão a nossa vida de caminhada vai ser uma eterna enganação, uma eterna casa sobre a rocha, sobre a areia. A gente acha que está tudo bem, que está fazendo tudo certinho, né? A gente ainda escuta às vezes pessoas falando, mas eu não faço mal a ninguém, eu nunca matei ninguém, eu não roubo ninguém. Tá, e quantas outras coisas a gente faz que não tá em pegar um revólver, uma faca e matar alguém, ou simplesmente roubar um saco de dinheiro de alguém? A gente rouba a paz do outro, a gente mata o outro com um olhar, a gente mata o outro dentro do nosso coração com a falta de perdão, porque não perdoa um erro que o outro cometeu. A gente simplesmente se coloca no papel de juiz do outro, ele não merece perdão. Então, há muitas formas de matar e de roubar. Há muitas formas da gente se afastar de Deus. Então, é preciso que a gente olhe para dentro da gente e a gente entenda o que Deus está querendo dizer para nós essa noite, esse dia, dependendo de que horas você está vendo essa pregação. O que eu, Cláudia, o que você precisa fazer para que você dê fruto, para que Deus ache frutos em você, né? Lá no versículo 6 fala isso, o dono da vinha foi buscar fruto e não achou. Quantas vezes, não só Deus, alguém vem buscar fruto de paz, fruto de amor, fruto de compreensão, fruto de perdão em nós e não encontra. Encontra frutos completamente ao contrário de ódio, de falta de perdão, de maledicência, de incompreensão, de impaciência, de intolerância. Então, que tipo de fruto a gente está gerando? É preciso que a gente seja fértil para aquilo que é de Deus e infértil para aquilo que não é de Deus. Na verdade, a conta para fechar, para dar certo, é isso. Quanto mais fértil eu sou para Deus, mais infértil eu vou ser para as coisas que não são de Deus. E essa conta precisa fechar. Aquilo que a gente faz todo domingo, que a gente faz a cada vez que a gente vai no encontro, que a gente reza um terço, precisa se fazer verdade. Não pode ser apenas da boca para fora. A gente não pode viver de aparência. Essa figueira, por muito tempo, viveu de aparência. Durante 3 anos, esse homem tentava buscar fruto e não achava. Ela parecia que estava na época do fruto bom e nunca tinha fruto. Ele falou com raiva, corta porque ela está inutilizando o terreno. Então é preciso que a gente saia desse campo da aparência, de parecer que é certinho, de parecer que é legal. Deus tem uma palavra hoje mais forte, de correção, de exortação para que a gente acorde. Né? Na palavra ele fala, eu castigo e corrijo aqueles que eu amo. Está lá em Apocalipse 3. E é preciso que a gente tome posse dessa exortação, dessa correção, dessa puxada de orelha assim que Deus está dando na gente. Porque o Senhor não é do agrado de Deus que nenhum de nós se perca. Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas é preciso que a gente queira fazer a nossa parte. É preciso que a gente queira dar frutos na época própria, que a gente saia da visão de aparência, de parecer que é uma coisa e não é. Tá difícil? É difícil? É difícil caminhar com Deus. Não é fácil, não. Não é fácil a gente renunciar ao que a gente quer fazer. Não é fácil a gente, se você tem um temperamento mais intempestivo, aliás, desculpa, como o meu, né, e que a gente quer resolver tudo do nosso jeito e fala, explode, né, ou então se você tem um temperamento que guarda tudo, que guarda rancor, que vira um baú de coisa velha, de coisa ruim, né, se você é uma pessoa que confia em Deus e tem hora que confia, tem hora que não confia, né, se tá tudo bem você confia, se acontece alguma coisa, a primeira coisa que você faz é murmurar, reclamar. Então a gente precisa olhar pra gente mesmo, né? E tirar a máscara, tirar a pele, tirar as roupas e ver, Senhor, é dessa forma que eu me encontro hoje. Tô sem fé, tô chateada com você por causa de alguma coisa que aconteceu, mas vem em meu socorro, vem em meu auxílio, né? É isso que Deus está falando aqui, a chance que a videira teve aqui no versículo 8. Ela já estava com a sentença decretada de ser cortada e ser lançada fora. Mas o viticultor falou, não, espera mais um pouco, vamos dar mais uma chance para ela. E Deus tem dado essa chance para a gente há muito tempo. Porque Ele nos ama. E não é do desejo do coração de Deus que nenhum de nós se perca. Então que a gente aproveite as oportunidades de salvação que o Senhor nos dá. Que Ele está dando para você que está escutando essa pregação, que Ele está dando para mim, que Ele está falando ao meu coração em primeiro lugar.
Não percamos as oportunidades de salvação que o Senhor está nos dando, as oportunidades de conversão diária que Ele está nos dando. Não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos quando vai ser o nosso último suspiro. O que a gente sabe é que Deus é justo, é misericórdia, é amor, é paciência, é tudo isso, com certeza. Mas Ele também é justo. E é preciso que a gente dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Qual o tempo que Deus tem na sua vida? Eu tenho refletido muito sobre isso em relação, nesse tempo de pandemia, sobre o tempo que eu tenho dado a Deus. Graças a Deus, eu tenho dado mais tempo para Ele, porque eu estou trabalhando de casa, em home office. Então, eu tenho mais tempo. O tempo que eu perdia de trânsito para ir e vir, eu não tenho mais esse tempo, graças a Deus, por enquanto. Então, eu estou podendo dedicar um pouco mais de tempo para Deus, mas eu sinto que Deus quer mais. E eu preciso abrir mão de certas coisas, No congresso diocesano que teve há uns meses atrás, a nossa coordenadora Sandra, na pregação dela, ela falou, a gente muitas vezes maratona séries. E a gente vê, entra um episódio, sai outro, entra um episódio, sai outro, e a gente fica lá na frente da televisão, 2, 3, 4, 5 horas, vai dormir de madrugada, maratonando série. E a gente muitas vezes não tem coragem de parar para ler a leitura diária, 2, 3 versículos. Então, assim, é preciso que a gente, mais uma vez eu volto aqui, é preciso que a gente olhe para a gente com sinceridade. Qual é a qualidade do meu tempo para Deus? Qual é a qualidade dos meus frutos? Uma árvore não dá fruto para ela mesma. A figueira não vai dar figo para ela mesma comer. A mangueira não vai dar a manga para ela mesma comer. A gente dá fruto para alguém, assim como a árvore dá fruto para alguém. Que tipo de fruto você e eu estamos dando para aqueles que estão à nossa volta? É preciso que a gente reflita nisso. Senão a gente vai continuar sendo chamados, muitas vezes, de cristãos meia boca. Porque a gente fala uma coisa, a gente sabe tudo certinho na teoria, mas na hora da prática, na hora da renúncia, na hora da dedicação a Deus, da busca e da entrega real e íntima a Deus, a gente falha, a gente não faz. E Deus está nos dando chances. A cada manhã você recebe uma chance de fazer diferente o que você fez nos dias anteriores. O que você está fazendo com as suas manhãs? O que você está fazendo com o dia que Deus te deu? São 24 horas por dia. Dentro dessas 24 horas, quanto tempo você tem dado a Deus? E eu não digo aqui só oração de pedinte. A gente tem que pedir saúde, proteção, pedir pelas famílias, pelos amigos, sim. Temos realmente que pedir, porque é Ele que nos protege. Mas a nossa oração, o nosso contato com Deus diário não pode ser apenas para pedir. A gente precisa parar para agradecer. Parar para louvar a Deus não só pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Parar para pedir ao Espírito Santo para que naquele dia o seu coração seja inteiramente dele, que Ele vai te apontando o que você precisa fazer ou aquilo que você precisa deixar de fazer. Que muitas das vezes o Espírito Santo fala, não faz isso. É aquele segundo de luz antes do pecado. Então, quanto mais íntimo, quanto mais tempo a gente gasta na presença de Deus, muito maior e muito melhor vão ser os nossos frutos que a gente vai dar para o outro. Lembrando que a gente não dá fruto para a gente mesmo, a gente dá fruto para a humanidade, a gente dá fruto para a família, a gente dá fruto para o filho, quem é pai e mãe, quem é avô, avó, que tem criança, que tem adolescente por perto. Que tipo de fruto que essas crianças estão recebendo de vocês? De impaciência, de briga, de desonestidade? Vai à missa quando tem vontade? As missas já retornaram desde julho e muita gente não voltou para as missas, tirando o pessoal do grupo de risco também, Vamos ser coerentes. Mas seus filhos, seus netos, seus parentes te vêm assistindo a missa dominical pela televisão, já que você é do grupo de risco e não pode ir para a igreja? Eles sabem que você tem um horário certo para assistir a missa pela televisão ou pelo Facebook? Que aquele horário é um horário sagrado e santo para você, porque você dá testemunho de permanência na fé? A gente precisa se observar, a gente precisa se olhar, a gente precisa entender o que Deus está pedindo para a gente através dessa palavra. O núcleo orou e pediu, Senhor, o que você quer para terça-feira para o teu povo? E Ele deu essa palavra aqui. Além dessa, deu outras também, que falam sobre conversão, sobre aceitar o senhorio dele na nossa vida.
Ele fala para nós, felizes aqueles que andam nos meus caminhos. Os caminhos do Senhor são fáceis? Não. Mas não significa que não seremos felizes andando nesses caminhos. Tomai ânimo. Acordem. Eu estou aqui. Eu quero vocês perto de mim. Deus está quase implorando. Deus está batendo na porta do nosso coração para que a gente acorde, para que a gente se ligue no que a gente está fazendo. Então é preciso que a gente realmente incorpore essa palavra em nós. Se não vos arrependerdes, perecereis. E, repito, não é a morte física a pior morte. É a morte da alma, é a morte da comunhão com Deus. O inimigo entra na nossa vida de várias formas, pequenas brechas que ele se aproveita. Então, quanto mais tempo, eu ouvi essa frase que eu vou dizer agora, eu ouvi essa frase há pelo menos uns 24 anos atrás, numa pregação, enquanto eu era do grupo de oração do Rio de Janeiro. E o que essa pregadora falou, eu gravei, ficou gravado no meu coração isso. Quanto mais tempo eu tenho para rezar, para estar na presença de Deus, menos tempo eu vou ter para pecar. Não tem como dar errado. Essa conta aqui, essa fórmula não tem como dar errado. Quanto mais tempo eu tenho para rezar, para me colocar na presença de Deus, menos tempo eu vou ter para pecar. Amém? Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e que o Espírito Santo trouxesse à sua memória, ao seu coração, quais são os momentos, o que você precisa deixar de fazer ou passar a fazer para aproveitar o tempo que você tem. A cada dia o Senhor nos dá 24 horas. E dessas 24 horas, o que você pode dar para Deus? Como você pode estar na presença de Deus? Começa com 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E à medida que você vai buscando, que você vai desejando ardentemente a presença dele, você vai desejar cada vez mais e você vai aproveitar ciosamente o tempo. E como ele diz na palavra de Efésios 5, aproveitai ciosamente, de forma correta o tempo, pois os dias são maus e os dias vão ficar piores. A gente sabe disso, o mundo está caminhando para isso porque é um mundo que rejeita Deus. Então, um mundo que rejeita Deus caminha para o caos. Mas é preciso que a gente pule fora desse barco, que a gente não se afogue junto. Vá pedindo ao Espírito Santo que vá te dando esse entendimento, esse desejo de estar cada vez mais na presença dele, de realmente dar frutos de santidade, frutos de conversão para o mundo, para sua família, e bons exemplos, não só acusações com a boca. A gente ajuda na conversão das pessoas muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Tem gente que nem precisa falar para converter alguém, para ajudar alguém a se converter. É simplesmente a forma como age, é que mostra quem realmente governa a nossa vida, quem realmente é o Senhor da nossa vida. Por isso nós te pedimos, Senhor, nessa noite, fica conosco, para que não pereçamos. Fica conosco, Senhor, para que não nos afastemos. Fique conosco, Senhor, para que não abramos brecha e nos afastemos de Ti. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Toda vez que o Senhor aduba o nosso coração, Ele está nos habilitando para frutificar. Toda vez que Ele nos corrige, que Ele nos chama para perto, Ele está nos habilitando para frutificar na presença dEle. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.